Flamengo e Zenit. O Flamengo topou pagar aquilo que o Zenit havia pedido, 18 milhões de euros. O Flamengo quer soltar um vídeo e 2 imagens com a foto do Claudinho. Até número de camisa foi discutido nessa reunião. É isso aí, nação rubro-negra! Uma ótima tarde a todos! Eu tô chegando com tudo nessa segunda-feira para atualizar vocês sobre o mercadão da bola do Flamengo. Flamengo fecha contrato, fecha negócio com o Claudinho e Marcos Antônio. O Vene cravou as negociações e o negócio está muito próximo de ser acertado. Vocês vão ficar até o final do vídeo para vocês ficarem sabendo de tudo que está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo. Tempo de contrato, Claudinho inclusive já definiu o número que quer atuar com a camisa do Flamengo. Tem atualizações sobre a chegada de Marcos Antônio, então não pula se quer uma parte. Assistam até o final que esse vídeo está sensacional. Deixa o like, se inscreva no canal e me diga a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. E bora pro vídeo! A gente vai pro Rio de Janeiro agora para falar do Flamengo com o Cícero Melo, que também tem atualização de mercado da bola. O que você conta pra gente, Cícero? Bom dia para você, Mário. Um abraço no Mário Marra, no Zupac, no Fã de Esportes. O Flamengo nesse mercado da bola continua com essa novela aí que já dura mais de um ano, né? O Flamengo já tentou, não conseguiu e agora está tentando fechar a contratação do meia atacante Claudinho, 27 anos, do Zenit ou Zenit da Rússia. O ex-jogador do Bragantino quer vir para o Flamengo. O Flamengo fez uma proposta inicial de 15 milhões de euros, cerca de 89 milhões de reais. O Zenit não aceitou e já aceita vender o jogador, mas por 18 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais. O Flamengo aceita pagar esse valor, mas quer pagar parcelado. Então as discussões continuam, a negociação continua e é bem possível que finalmente o Claudinho venha jogar no Flamengo. 103 jogos lá no Zenit, 20 gols, reforçaria muito o time do Flamengo. Outro jogador que o Flamengo está negociando, o volante de 24 anos, Marcos Antônio, da Lazio, da Itália. Ele foi base do Atlético Paranaense, já jogou em vários clubes, Estoril de Portugal, Shakhtar Donetsk, e a última temporada estava emprestado ao PAOK da Grécia. O Flamengo quer emprestado por um ano com obrigação de compra depois desse um ano. Mas o time italiano quer uma venda em definitivo e à vista. O Flamengo está tentando, pelo menos, se comprar em definitivo, pagar parcelado. O valor seria entre 5 e 6 milhões de euros. Né? O Flamengo só volta a jogar no Campeonato Brasileiro, próximo jogo pela 18ª rodada, sábado, dia 20 de julho, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, contra o Criciúma. O Flamengo que é o terceiro colocado no campeonato com 31 pontos ganhos. O jogo contra o Internacional pela 17ª rodada foi adiado pela CBF, não tem data definida e, por enquanto, os reforços que o Flamengo tem, a partir de agora, são os que estavam na seleção do Uruguai, estão voltando da Copa América. Os meias Arrascaeta e De La Cruz e os laterais Varela e Vinha. Flamengo e Zenit. O Flamengo topou pagar aquilo que o Zenit havia pedido, 18 milhões de euros. Beleza? Isso tudo estava certo de sexta para sábado, inclusive, pelo que eu soube, teve uma reunião entre o departamento responsável pelas redes sociais do Flamengo, junto com as pessoas que tomam conta das redes sociais do Claudinho, já estão aliando a despedida dele lá no Zenit e também a chegada dele. O Flamengo quer soltar um vídeo e 2 imagens com a foto do Claudinho. Até número de camisa foi discutido nessa reunião e eles sugeriram, no caso do lado do Claudinho, usar 97 por ser o ano de nascimento dele. Então existe já um acordo, só que o Zenit está dificultando até a contratação de um substituto imediato para a vaga do Claudinho. Eu sei que muitos torcedores do Flamengo ficaram tristes e até desanimados depois que o presidente do Zenit disse publicamente à imprensa russa que não vai vender o Claudinho, mas eu não esperava nada além disso, porque é o principal jogador hoje do Zenit, é um jogador que eles gostam bastante. Inclusive, antes desse acordo com o Flamengo, eles chegaram a tentar uma renovação de contrato, oferecendo muito mais dinheiro ao Claudinho para ele poder ficar na Rússia, mas o Claudinho quer jogar no Flamengo. E agora falta esse acordo aí final entre Flamengo e Zenit. O Flamengo continua extremamente confiante, forma de pagamento já foi tudo ajustado, 18 milhões de euros. Eu acho que o valor, muita gente reclama do valor, mas se a gente for parar e analisar, o futebol em si está super valorizado. O próprio De La Cruz, por exemplo, custou 16 milhões de dólares e a gente está vendo que dentro de campo valeu cada centavo investido. E no caso do Claudinho, eu acho que vale todo esse dinheiro. Enfim, é questão de tempo aí pro Flamengo conseguir a contratação desse jogador. Não, porque eu fiquei de folga esse final de semana, não quis ver nada, né? Aí só que ontem vi lá a Argentina, que eu tava secando a Argentina.
O que? Eu fiquei sabendo. Muito. Eu fiquei sabendo que o presidente lá falou que ele não vai sair. Eu acabei de mencionar isso. E aí? Mas isso para mim, no meu entendimento, é muito mais pra torcida do Será, Zenit. Vene? Eu acho Porque isso. geralmente quando o presidente vem assim e Eu já acho isso. aceitou o Tanto dinheiro, é que teve uma entrevista não vai sair. do Claudinho, Ainda mais após o esses jogo times contra lá. o Krasnodar, ao Fábio Aleixo, que é um jornalista brasileiro que mora lá e acompanha o futebol russo, o próprio Fábio Aleixo perguntou para ele, e aí, vai sair? E o Claudinho despistou. Eu acho que se ele não fosse sair, ele responderia ali na hora. Não, eu vou ficar aqui no Zenit. Porque quando esses presidentes de lá falam isso, geralmente o cara não sai mesmo, né? Sim. Ele segura, não aceita o os dinheiro. russos são muito complicados, isso é um Então, fato. pois é. Eu lembro da negociação pelo Vitinho ainda. O próprio Claudinho. Mas no caso do Claudinho, O Vitinho foi um é bom diferente, exemplo. porque no Claudinho eles nunca tentaram, nunca quiseram vender. Nesse momento eles topam vender, tanto é que eles negociam com o Flamengo. Inclusive eles até tentaram botar o Matheus Gonçalves no meio da história toda da negociação e o Flamengo vetou e os próprios empresários do Matheus Gonçalves também não ficaram muito animados não. No caso do Wendel foi assim. No caso do Wendel foi assim, boa. porque o Wendel estava muito próximo do Flamengo e aí eles chegaram no Wendel e falaram, vamos renovar o contrato. Aí o Wendel viu o caminhão de dinheiro na frente dele e topou a renovação de contrato. Tanto é que o próprio Flamengo não gostou nem um pouco da postura dos Mas empresários então você do tá Wendel. otimista? Ah, bem otimista. Você fica otimista com essa situação, Pedrosa? Olha, Fernanda, quem comanda a operação, mesmo que as duas partes elas possam estar em desacordo, geralmente é o atleta. A vontade do atleta, dificilmente ela não é cumprida. É claro que, lamentavelmente, você às vezes tem que esperar muito tempo, como foi até o próprio caso do Léo Ortiz, né? Que o Red Bull Bragantino verdade. não estava querendo vender, só queria vender pelo valor que eles achavam que era o melhor, e aí demorou muito tempo para o Léo Ortiz chegar e acabou chegando. Então, nesse caso, o Claudinho, ele verbalizando para a diretoria do Zenit que quer sair, não tem por que nenhum clube do mundo manter jogador insatisfeito, Fernanda. Inclusive, não só a entrevista que eu também vi, essa entrevista que o Vene citou, mas também ele meio que saiu brigado com o técnico, porque o técnico substituiu ele, o Zenit estava ganhando de 3-0 e ele não gostou de ter saído. Então tem muitos elementos aí, eu acredito que seja até para forçar essa saída também, que o Claudinho vem claramente tendo essa vontade de jogar no Flamengo. É muita paciência, eu acho que o Flamengo é um dos clubes que mais bem negocia no Brasil em relação a esses atletas do exterior. Vale muito a pena, o Claudinho é um grande jogador e agora é amolecer o coração dos russos, que não é difícil, que não é fácil, né? Só uma informação, assim, que passou batido, o Tite vem conversando com o Claudinho também. Só essa informação, né? É, que eu acabei O Tite convocou o Claudinho, né? É verdade, O Tite é teve fã do isso. Claudinho. É Ele verdade. fã do- Vene Casagrande, é otimista a questão do Cebolinha em relação ao Flamengo? Sim, otimista. Inclusive, ele já está, na verdade, na sexta-feira, ele treinou parte da atividade com os demais jogadores e a partir dessa semana ele retorna ao grupo, treina normalmente e fica à disposição técnico Tite. A única incógnita é em relação ao Bruno Henrique, mas com o retorno do Cebolinha, obviamente ele entra no time titular, sem sombra de dúvidas. Acho que o Matheus Gonçalves substituiu muito bem tanto o Cebolinha quanto o Bruno Henrique no jogo contra o Fortaleza, mas o Cebolinha era um dos principais jogadores aí desde a chegada do Tite, então hoje é titular absoluto, é um retorno extremamente importante, não só o dele, né, porque aí tem o retorno também dos uruguaios, porque a gente costuma dizer que agora a cavalaria está de volta, agora o Flamengo está completo. Inclusive fica até uma pressão em cima do técnico Tite. Beleza, ele deu conta do recado na ausência dos principais jogadores durante esse período da Copa América. Repito, 9 jogos difíceis, foi uma guerra para o Flamengo. Acho que o Flamengo se saiu muito bem, mas agora tem que continuar jogando bem, porque os principais jogadores estarão à disposição. A ver como eles vão retornar, porque tem toda a avaliação física, obviamente. Por exemplo, o Vinha, que foi titular na disputa de terceiro lugar, ele teve um problema físico lá durante a Copa América, o próprio Bielsa falou sobre isso, que ele chegou a ser poupado de um duelo. Então tem toda uma reavaliação. A boa notícia para o Flamengo é que vai ter a semana inteira. O Flamengo só volta a campo. O Flamengo não joga essa rodada, Não joga essa rodada, porque o jogo contra o Internacional foi adiado. Ou seja, o Flamengo só entra em campo no sábado. É tempo suficiente de você recuperar todo mundo e, quem sabe, você fazer uma força-tarefa para ter o Bruno Henrique à disposição. Mas, de maneira geral, o Flamengo tem um elenco aí absurdo à sua disposição. É franco favorito contra o Criciúma no sábado, mesmo jogando no Mané Garrincha, lembrando, o jogo não será no Maracanã, será no Mané Garrincha. O Flamengo vai mandar esse jogo lá em Brasília.
Então é isso, agora fica a expectativa em cima do Flamengo. Eu acho que o objetivo cumprido. O Flamengo está lá na parte de cima, não se afastou, poderia estar na liderança, mas não está na liderança, mas pelo menos continua na briga. E ficou algumas rodadas na liderança nesse período. Ô Pedrosa, a gente já conversou até isso aqui nesse programa, eu não concordo em relação ao Vene, sobre essa questão de que agora o Tite tem uma pressão por esse retorno desses jogadores, de continuar performando. Pelo contrário, eu acho que meio que o Tite se livrou dessa pressão, porque ele mostrou que ele tá aqui, ele contornou taticamente o que ele tinha que contornar, ele conseguiu levar o time mesmo perdendo tantas peças importantes, e quem voltar e não jogar bem, aí eu acho que a pressão fica em cima desse personagem que volta e não joga bem. Mas aí eu concordo com você, em cima do personagem que não joga bem. Agora, se coletivamente o Flamengo não jogar bem, é pressão em cima do Tite. Será? Eu não vejo assim. É a minha visão. Porque Por eu vejo exemplo, assim... se o Arrascaeta não jogar bem, é a pressão em cima do Arrascaeta. Sim. Se o De La Cruz não jogar bem, é uma pressão em cima do De La Cruz. Mas você sabe o que acontece às vezes? Agora, esses personagens importantes, quando um não joga bem, eles acabam contaminando o resto. Então, mas e não aí, é um problema tático, é um problema daquele personagem. Não, mas aí eu vou achar que é um problema do acontece. Tite. Individualmente, a cobrança vai ser em cima do atleta. Coletivamente, o Tite deu conta do recado, mas ele precisa manter o nível coletivo. Agora, individualmente, não depende do Tite, obviamente. Eu entendo o seguinte, primeiro o Tite mostrou para a torcida do Flamengo que ele tem tanta capacidade no que ele faz, que ele conseguiu mesmo com 5, 6 desfalques fazer o Flamengo jogar e se manter líder do Campeonato Brasileiro durante muito tempo. O saldo do Flamengo, eu concordo nisso com o Vene, que o balanço é extremamente positivo sobre tudo que aconteceu em relação a esses desfalques. Agora, a responsabilidade está nos atletas. Eu vou concordar com você. Porque se o Tite, sem esses atletas, conseguiu se manter na disputa do Campeonato Brasileiro, conseguiu se manter no topo, agora, com os atletas, o que o Tite tem que fazer? Olha, recebi esses jogadores, agora o meu leque de opções é maior, mas são eles que têm que responder a mim tecnicamente. Sim. São eles que vão ter que manter o Flamengo nesse nível técnico de futebol. E eu acredito que vai acontecer, tá? Vinha, De La Cruz e Arrascaeta são titulares em praticamente todos os times do futebol sul-americano e talvez em muitos do futebol europeu. Então são jogadores que o Tite vai ter que acomodá-los dentro da partida. Voltando o Everton Cebolinha, o Flamengo fica mais forte ainda. Agora, a questão é desempenho. Como que esse time vai jogar? Verticalmente, a gente viu que essa equipe sem os jogadores, ela é muito mais forte do que com os jogadores no quesito vertical. Agora, posse de bola, propor jogo, municiar o Pedro, eu não tenho dúvida que a qualidade aumenta com esses jogadores voltando. Mas eu concordo com a Fernanda nesse sentido. A pressão é dos atletas. O Tite vai ter mais opções para ele continuar fazendo esse coletivo brigar pelo Brasileirão. Ação rubro-negra é informação urgente. Flamengo pode estar fechando um negócio com o Claudinho e o Marcos Antônio a qualquer momento. Inclusive, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, vai ter uma conversa séria com Marcos Braz e Bruno Spindel, pedindo o acerto desses jogadores o mais rápido possível. Vale lembrar que o Mercadão da Bola já abriu, então o presidente do Flamengo quer agilizar o mais rápido possível essas negociações. O Claudinho, inclusive, já definiu o número que quer jogar no Flamengo, que será o número 97, referente ao ano de nascimento do jogador. A situação do Marcos Antônio, Botafogo e São Paulo também entraram na briga pelo meio-campista, só que o atleta já disse que quer atuar pelo rubro-negro. É um baita jogador, é um grande jogador. Vamos torcer para que ele venha aqui pro rubro-negro e faça muito sucesso aqui no Mengão, porque potencial e qualidade todos nós sabemos que ele tem. Eu quero saber de você, nação, o que vocês acham sobre essa chegada tanto de Claudinho e tanto de Marcos Antônio? É uma maluquice do Flamengo do Mercadão da Bola. O Flamengo está louco, está fazendo negócios com jogadores extraordinários. O Marcos Antônio é igual o De La Cruz, é um motorzinho, tá em todos os lugares do campo. E o Claudinho é aquilo, decisivo, igual a Arrascaeta. Então é isso, nação, tô indo nessa. A qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!